Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a nova atualização do sistema e o que foi feito nessa nova versão que está sendo publicada. A última atualização foi no dia 31 de julho, então fazem aí já 2 meses e meio, aí, um pouco mais, a partir da última atualização que foi publicada. E nessa versão a gente focou mais em melhorar a qualidade do sistema. Então não foram adicionadas muitas funções novas, mas foram melhoradas as que já existiam e foram feitas diversas correções em pequenos problemas que existiam no sistema. Então agora eu vou estar mostrando as principais alterações, as melhorias e correções que foram feitas nessa versão. Então temos aqui uma das novidades foi adicionado o relatório de antecipação de ICMS. Essa antecipação de ICMS é uma legislação nova que foi criada aqui em Santa Catarina, que impacta principalmente empresas do Simples Nacional que compram mercadorias de outros estados e quando essas mercadorias são importadas. Então, nesse caso, a empresa vai ter que recolher o diferencial de alíquota na compra. Então, é o diferencial aí, no caso dos produtos importados, eles são tributados a 4% no fornecedor, e a empresa ela vai ter que recolher a diferença de 4 para 12% no momento da compra. Então, eu vou deixar o link aí sobre a legislação, né? Lembrando que ela só impacta empresas do Simples Nacional que compram produtos de outros estados e quando essa mercadoria vem tributada no nosso fiscal de compra a 4%. Então a gente criou esse relatório para a empresa poder estar acompanhando o quanto que é gerado esse tributo, quais os produtos que geraram esse imposto a ser recolhido, para poder estar adicionando esse valor como um custo na mercadoria para compor o valor de venda. Também esse relatório ele é incluso no envio de documentos para a contabilidade, para que já tenha um resumo ali das movimentações, das compras do mês, quais itens que geraram esse tributo. Então, para visualizar esse relatório, você vem aqui no menu Relatórios, Contábeis, Antecipação de semestre. Aí informa o período aqui, já vai dar o período do mês anterior. Eu vou colocar aqui um período maior, porque eu não tenho movimentação aqui. Então ele vai gerar nesse formato, vai ter a data da compra, o número da nota fiscal, fornecedor, qual foi a natureza de operação que foi lançada na entrada, e o valor do ICMS que deve ser recolhido. O valor do ICMS que foi destacado no fornecedor e o valor do ICMS que vai ser recolhido. E aí o item que gerou os itens que geraram esse ICMS de cada nota. Então, seguindo para as melhorias, dentro da parte de consignações, foram feitas diversas melhorias e algumas correções. Então, houve diversas mudanças no layout da tela. Ela ficou mais dinâmica, com os totais aqui embaixo. Aí houve algumas alterações aqui para adicionar os produtos também. Então, tivemos esse campo de inserção. Então, houve a separação dos campos de valor de desconto e acréscimo, que antes era um campo só, e aí agora você tem os campos separados aqui para incluir desconto, acréscimo, e a inclusão também do campo do valor de frete, que pode ser adicionado por item, aqui no item. Então você pode estar adicionando frete no item, ou também pode estar adicionando no valor total da consignação. E nesse caso ele vai dividir esse frete pelos itens da consignação.
Foi também alterado a forma de adicionar itens na consignação. Então, agora tem uma forma de inserção rápida aqui. Você pode bipar com o leitor, né? Pode alterar a quantidade, por exemplo, 7 unidades. Aí você pode bipar o código ou digitar. E aí ele vai adicionando essa quantidade de itens na consignação. Caso esse produto já exista, já tenha esse produto adicionado, ele só vai incrementar na quantidade. Foi feita também uma otimização de performance. Em alguns casos, quando essa consignação tinha muitos itens, 50 a mais itens, 100 itens, ela acabava ficando muito lenta a finalização dessa venda. Quando você fosse receber essa consignação e gerar a venda, acabava demorando um tempo ali. Se houvesse muitos itens, aí essa parte foi melhorada. Agora ela está bem mais rápida esse processo. Houve também uma alteração quanto à questão de descontos e acréscimos na consignação. Então, agora os descontos e acréscimos são incluídos proporcionalmente na venda. Por exemplo, se você tem uma consignação lá com R$ 50 de desconto, mas o teu cliente devolveu metade dessa mercadoria, então você vai ter só a venda só da metade da mercadoria. Esse desconto é importado na venda, quando é gerada a nota fiscal de venda, esse desconto é proporcional, então só vai ir metade do desconto para a venda. No caso do frete em particular, não. O frete ele é gerado do valor cheio. Então, por exemplo, se tiver uma consignação lá, por exemplo, aqui R$ 50 de frete, mesmo que o cliente devolva parte dessa mercadoria, o frete ele é incluso por completo no momento da venda, na nota fiscal ou no cupom. Houveram também algumas melhorias na parte de impressão, os relatórios aqui. Agora os totais são mais detalhados. Houve também uma melhoria na parte de mesclagem de consignações. Antes, se você selecionava várias consignações para mesclar, e se uma delas ainda não tivesse entregue, uma ou mais não tivessem entregues, no momento da mesclagem, essa consignação que não estava entregue, ela era ignorada. Aí ela não fazia parte da consignação de destino. Agora, nesse caso, se você selecionar, tiver no meio da seleção aí uma consignação que ainda não foi entregue, ele vai dar uma mensagem, vai perguntar se você deseja continuar a operação e ele vai avisar que essa consignação vai ficar de fora da mesclagem. Temos ainda alterações na parte de pré-venda, onde foi melhorado também o layout da tela, foi redesenhado, e também foi adicionado um campo de unidade de medida na listagem dos itens. Então, aqui na pré-venda, tem agora um novo layout aqui, porque antes, dependendo da resolução do monitor, principalmente monitores com a resolução menor, ele não tinha espaço suficiente para exibir essa parte dos itens. Então, muitas vezes essa parte acabava ficando cortada e não dava para ver quais os itens que estavam adicionados. Então, a gente desenhou essa tela. Então, a parte de adicionar cliente e vendedor ficou parecida com a parte do PDV ali. Então, para adicionar o cliente, você dá um F2 e seleciona o cliente. Pode também alterar o cadastro ou cadastrar um novo diretamente por aqui. Mesmo processo para o vendedor. Então, selecionando o vendedor, ele já vai ativar aqui a aba de comissões, e aí ele já vai fazer o cálculo das comissões, de acordo conforme você for adicionando os produtos. Por exemplo, e aí temos também a tela de inserção rápida aqui, onde você pode colocar a quantidade e bipar o código, né, com o leitor, bipar ou digitar o código do produto. E aí ela já vai incluir o item. Ou ainda fazer da forma tradicional, em novo,
e pesquisando o produto. Você coloca a quantidade e salvar. Aqui na consignação também usa o mesmo processo. Se você bipar um produto que já está adicionado, você pode ver aqui, no caso aqui ele tem 6 unidades, ele só vai incluir mais uma unidade ou mais a quantidade que tiver selecionada aqui. Aqui eu vou incluir mais 5 unidades do item 404 aqui. Aí você pode usar as opções de totais aqui, por exemplo, o desconto. Pode ter um atalho também, F10. Você pode incluir o valor de desconto no total da consignação. Ou ainda também você pode alterar por o desconto por item, aqui, no caso de dar o desconto em um item específico. Ou também uma pequena melhoria na parte do CTE, no campo de digitação da chave de acesso da nota fiscal eletrônica. Então, aqui no CTE, essa tela de adicionar a nota fiscal, fez uma formatação e uma validação aqui nela, para que já seja validada a chave no momento em que está digitando. Então, só vou pegar uma chave aqui. Então, no momento que você estiver digitando a chave, ele já vai validando se o valor está correto ou não. Então, se você digitar um número errado, ele não vai validar. E aí a gente separou de 4 em 4 dígitos, mais ou menos como aparece ali no DUF, para facilitar também a localização de qual o número que está errado. Então fica mais fácil de conferir todo aquele numerozão ali, com todos os algarismos juntos. Então, aqui só para facilitar a visualização. Lembrando que você pode tanto digitar essa chave aqui, bipar com o leitor de código de base da DUF, ou buscar, caso a nota fiscal já esteja importada no sistema, você pode localizar ela aqui na lista, tem um campo de busca aqui em cima também, ou ainda você pode importar o XML de uma pasta no computador, se você já tem ele baixado. Houve também alterações na parte de notas de devolução, então se você vier aqui naquela função de gerar a nota de devolução automaticamente, ele não incluía o valor do IPI nessa função aqui. Aqui para gerar a nota de devolução, colocar a quantidade que você está devolvendo. Ele gera automaticamente a nota de devolução baseada naquela nota de entrada que foi lançada. Só que nesse caso ele não estava considerando o valor do IPI na devolução. Então, se a nota de origem tivesse IPI, ele não incluía esse valor na devolução. Agora foi resolvido isso, então agora ele já está incluindo IPI. E foi também feita uma melhoria no cálculo do ICMS em algumas situações específicas. Aí, por exemplo, se houvesse redução de base de cálculo com frete incluso, então em algumas situações ele acabava não calculando corretamente o ICMS, a base de cálculo do ICMS da devolução. Lembrando que apesar dessa tela ser preenchida automaticamente aqui, a parte dos tributos, sempre é de suma importância você conferir. É indispensável você conferir esses dados, porque não tem como a gente prever todas as situações que possam ocorrer. Então, pode acontecer em alguns casos do valor da base de cálculo, o ICMS aqui dos tributos, não serem exatamente o esperado para aquela operação, nesse caso de devolução. Então, sempre é bom confirmar. Geralmente o fornecedor passa ali um espelho de como tem que ser feita a nota de devolução. Então, depois daquilo, você consegue conferir aqui e ver se os valores estão corretos antes de gerar a nota. Ou também é uma melhora na parte de faturamento, então, tanto na tela de notas fiscais, quanto na tela de venda lá no PDV. Então, mais para os casos de terem várias parcelas, 10, 12 parcelas,
às vezes no momento de gerar as faturas aqui, ele acabava ficando um pouco lento. Aí isso foi corrigido já, então essa parte agora já tá bem mais performático. Houve também um ajuste no menu principal aqui. Ele tinha um problema que às vezes ao clicar no menu, ele tinha uma demora bem excessiva aqui para exibir o menu, devido à verificação aqui de quais funções estavam ativas ou não. Então essa parte já foi melhorada também, agora ficou bem mais rápido aqui o acesso ao menu. Foi feito melhorias também nas mensagens de aviso quando o produto não tem estoque disponível. Então, agora ele vai informar a quantidade que tem disponível e também houve a seguinte mudança. Por exemplo, vamos colocar aqui uma quantidade que não está disponível. Então agora ele vai dar o aviso aqui, que essa quantidade não está disponível, e ele vai dizer também qual a quantidade que tem disponível desse produto. Então, e aí outra alteração que houve é que antes, quando não havia quantidade disponível, ele acabava apagando aqui a quantidade e ficava zerado aqui, né? Então você tinha que digitar novamente. Agora, por exemplo, nesse caso que já tinha um aqui e ele aceitou, né? Tinha uma quantidade, um item disponível. Então, se você tentar alterar aqui com um valor que não tem estoque suficiente, quando você depois exibir a mensagem, ele volta para a quantidade que estava anteriormente e não fica zerado como acontecia antes. Foram feitas diversas melhorias na parte do contas a pagar e a receber. Uma delas é que antes não eram considerados os feriados na data de vencimento. Então, por exemplo, se a conta vencia em um feriado e a pessoa fosse pagar no próximo dia útil, por padrão não há juro, né? Nem multa, nem juro nesse caso. Mas o sistema ele não considerava esses feriados, então, nesse caso, ele acabava calculando o juro para no seu cliente fosse pagar no próximo dia útil. E isso acabava gerando uma divergência entre o valor recebido e o valor que o sistema calculava, né? No momento de tu finalizar o recebimento ali, ele criava uma conta parcial daquela diferença ali às vezes de alguns reais ali que seria o juro. Então agora foi corrigido, no caso de vencimento no feriado, ele pode ser pago a conta no próximo dia útil, que não gera juros aqui no sistema. Lembrando que ele só considera os feriados nacionais, então, se tiver algum feriado municipal ou algum feriado local, ele não considera. Em breve a gente deve estar criando aí uma tela de cadastro, onde você pode cadastrar os feriados locais, aí, os municipais, e aí também ele vai levar isso em consideração. Mas por enquanto ele calcula automaticamente usando os feriados nacionais. Ainda uma alteração, um novo recurso é que agora você pode especificar a porcentagem de juros e multas em cada conta, diretamente na tela de edição. Então, no momento de registrar a conta aqui, agora você tem também o campo de juros e multa. Ele sempre vai puxar o valor padrão que está configurado lá nas configurações da empresa, mas você pode estar especificando também para essa conta em específico qual que seria o juro e multa. Lembrando que está sempre especificado em porcentagem, né? O juro seria a taxa de juros mensal, no caso aqui seria 2% ao mês, e a multa é o valor cobrado quando, né, logo após o vencimento. Né? Então, por exemplo, venceu no dia 10, no dia 11, se for pagar, vai ter uma multa de 1% aqui no caso. Então também é em porcentagem. Agora você pode alterar esses juros e multa por conta aqui, né? Por registro de conta. Então foi melhorado também o layout da tela aqui de recebimento e pagamento. Então, agora ele está mais limpo, mais fácil visualização.
E também ele permite editar uma conta diretamente aqui na tela de recebimento. Aqui. Por exemplo, se você quiser alterar essa conta aqui, você pode clicar no lápis aqui do lado e ele vai abrir para você alterar. Consegue alterar juros, multa, a data de vencimento e o valor. Houve uma alteração também na parte de backup aqui. Você, quando for restaurar um backup, ele vai exibir uma lista dos backups que estão disponíveis. Então, aqui, vai exibir tanto os backups locais, que são feitos na máquina que o sistema está instalado, quanto os backups em nuvem, que são feitos no nosso servidor. Então, a cada inicialização, o sistema faz um backup local. Uma vez ao dia, ele faz um backup online no nosso servidor, para garantir que, em caso de algum problema no seu computador, os dados vão estar seguros. Os dados do sistema a gente consegue recuperar do nosso backup. Lembrando que esse processo eu sempre recomendo que seja solicitado suporte para fazer essa restauração de backup, se for necessário, porque caso ela seja feita de forma incorreta, você pode perder os dados aí, né? Você restaurou, por exemplo, um backup aqui do dia 16, você vai acabar perdendo toda a movimentação que foi feita depois desse dia. Então, se for necessário, solicite suporte aí, chama aí que a gente precisa. Tivemos também alterações na parte de notas fiscais e cupons. Então, a Cefaz ela fez uma modificação na validação dos códigos de barras dos produtos, que é o chamado GTIM. Então, até pouco tempo, a Cefaz não validava esses códigos de barra. Então, mesmo que o cadastro do teu produto tivesse errado, o código de barras lá não tivesse certo, a Cefaz aceitava e validava, autorizava a nota normalmente. A partir de uns dias para cá, a Cefaz passou a validar o prefixo desse código de barras. Então, se o teu cadastro de produto não tiver lá com o código de barras correto, no momento de gerar a nota fiscal ou o fiscal, ele vai sofrer uma rejeição devido ao código de barras ali que está incorreto. Então, a gente fez um ajuste nessa atualização, onde o sistema ele já valida esse código de barras, e se ele não tiver correto, ele nem é incluído na nota fiscal ou no cupom. Então, nesse caso, isso vai permitir que a nota seja autorizada igual, e evitar gerar uma rejeição e ter que corrigir essa nota fiscal. Então, caso o código de barra esteja inválido no caso do produto, ele não é incluído na nota fiscal, o produto é adicionado, mas sem o código de barras, aí para permitir a autorização da nota fiscal. E esse código é automaticamente também atualizado, a partir do momento que você comprar esse produto, ele já vai atualizar para um código válido que vem na nota fiscal de compra. Houver também alterações para deixar mais claro no campo de seleção do tipo de frete. Então, deixa eu localizar aqui na guia transporte, a gente alterou a descrição dos campos de frete para ficar um pouco mais claro. Então, temos aqui as opções de frete, são frete contratado pelo remetente, que é quando quem está enviando a mercadoria, ele contrata uma transportadora. Então, tem o frete contratado pelo destinatário, que seria quando quem vai receber essa mercadoria contratou uma transportadora para fazer o transporte. Tem o frete contratado por conta de terceiros, é um pouco raro esse caso, é quando não é nem o remetente e nem o destinatário que está pagando esse frete, né, que contratou esse frete. E aí temos as duas opções aqui de transporte próprio, né? Quando o transporte é feito pelo remetente, né, com veículo próprio, então a pessoa que está enviando a mercadoria vai transportar com um carro próprio. Ou quando o transporte é feito com um veículo próprio do destinatário. Nesse caso, o transporte próprio do destinatário.
Aí seria quando a pessoa que vai receber a mercadoria vai transportar isso com um veículo próprio. E aí, por último, ainda tem o sem transporte, que antes era sem frete, né? E aí isso acabava causando confusão. Muitas pessoas achavam que uma nota onde não tinha cobrança do frete era usada a opção sem frete, mas na verdade não estaria correto. Então ele mudou para sem transporte aqui, que geralmente é usado só em questões assim de, por exemplo, uma nota fiscal de ajuste, uma nota fiscal de crédito de ICMS, alguma coisa nesse sentido, onde realmente não há transporte de mercadoria. Mas na maioria dos casos existe um transporte, né? Ou é feito pelo próprio remetente, pelo destinatário, quando não é uma transportadora, mas o transporte em si existe. Então a gente mudou aqui a descrição para ficar um pouco mais claro. Aí houve também uma alteração aqui no campo aqui do endereço de entrega, ele ficava aqui embaixo, aí visando liberar mais espaço aqui para os volumes transportados aqui, a gente acabou passando ele aqui para o lado. Então, essa é só a opção, né, no caso do endereço de entrega ser diferente do endereço do destinatário, aqui do cliente, então seleciona aqui que a entrega vai ser em outro endereço, e aí ele libera a aba de entrega aqui, como já era antes, né? Aí você pode selecionar quem que vai estar recebendo e o endereço onde essa mercadoria vai ser entregue. Geralmente ele já fica selecionado por padrão aqui, que a entrega vai ser no endereço do destinatário. Tivemos também melhoria na parte do PDV, então na finalização da venda, caso ocorresse aqui na finalização uma falha de comunicação, seja por uma instabilidade na internet ou por um problema lá na Cefaz mesmo, às vezes acontece uma instabilidade, então essa nota, esse cupom fiscal ele ficava pendente e não era possível gerar e nem cancelar ele. Agora foi feito um ajuste para que nesses casos de falha de comunicação, ele vai dar uma mensagem aqui perguntando se você quer tentar novamente, tentar emitir novamente. Aí você pode tentar e caso ainda o problema persista, ele vai ter também a opção de você consultar depois, confirmar essa venda depois. Então você vai poder concluir essa venda, ela vai ficar lá pendente de verificação. Então depois você pode vir aqui no menu de funções, onde visualiza as notas fiscais, os cupons fiscais aqui, e daí você pode fazer uma consulta nela aqui para ver se ela foi autorizada ou não lá na Cefaz. Caso ela não tenha sido autorizada, você pode inutilizar essa venda e efetuar a venda novamente posteriormente. Efetuar a nova emissão do cupom novamente. Houveram também diversas melhorias na parte de produção e industrialização. Então, tinha alguns probleminhas nessa parte, a questão de lançamento, antes ele permitia lançar uma produção com a quantidade zerada, então se você fosse fazer uma produção aqui e não digitasse a quantidade produzida, ele acabava gerando uma produção zerada aqui, sem quantidade. Agora ele não vai permitir lançar essa produção sem que seja digitada a quantidade produzida. Mesma coisa acontecia para matérias-primas, então, mesmo se você viesse aqui e acabasse pagando as matérias-primas, ele permitia lançar essa produção sem matéria-prima. Agora ele não vai mais permitir, então ele vai dar uma mensagem aqui dizendo que é necessário adicionar matéria-prima para poder fazer a produção. É mais uma verificação aí para evitar que sejam feitos lançamentos incorretos. Às vezes por um descuido e não preenchimento. Aí as mesmas alterações também foram feitas nas fichas técnicas também. Ele impede que seja salvo uma ficha técnica sem matéria-prima. E também, no momento que vai adicionar o produto, matéria-prima na ficha técnica,
Antes ele tinha que ficar selecionando a unidade de medida aqui, e agora ele já preenche automaticamente a unidade de medida. Caso esse produto, essa matéria-prima, ela tenha fatores de conversão, tenha mais de uma unidade de medida, aí nesse caso ele não vai preencher, daí ele vai deixar para você selecionar qual que é a unidade de medida que vai ser usada nessa ficha técnica. Aí outra alteração também na parte de ficha técnicas é que foi aumentado o número de casas decimais aqui na quantidade da matéria-prima que vai ser usada. Então, havia alguns casos lá onde que a quantidade de matéria-prima para produzir determinado produto era bem pequena. Então, nesses casos, a quantidade de casas decimais que havia antes, às vezes, não era suficiente para especificar, por exemplo, uma quantidade bem pequena lá de determinado uso de matéria-prima. Então, foi aumentada a quantidade, agora são 7 casas decimais, aí aumenta a precisão aqui e você pode especificar, no caso do consumo aí, que é bem pequeno de matéria-prima. E além disso, aí foram feitas diversas correções, junto com a atualização aí, depois que ele solicitar a atualização do sistema aí, ele vai abrir uma tela listando todas as alterações que foram feitas, e aí vai ter todas as correções, diversos probleminhas que tinha que foram solucionados nessa versão. Lembrando também que a gente sempre solicita que caso você encontre algum problema no sistema, ou até mesmo uma sugestão que você tem de melhoria, sempre entre em contato conosco e passa para nós, que a gente vai estar verificando para corrigir essas coisas. Às vezes uma sugestão aí, alguma coisa que tu percebeu que pode ser melhorado, chama aí, passa para a gente que a gente vai estar analisando e colocando na fila aqui para fazer as alterações. Às vezes a gente não consegue concluir isso no mesmo instante, né? Porque a gente tem todo um cronograma aqui, uma lista de prioridades aqui para alterar. Isso envolve também legislação, muitas coisas têm que ser alteradas aqui, meio que de última hora aí, porque a Cefaz muda alguma legislação, alguma coisa assim. Então, algumas coisas têm prioridades, mas sempre a gente coloca isso na fila aqui para ser melhorado e corrigido. Então, sempre que tiver aí, se você perceber algum problema ou uma melhoria que você imaginou aí que possa te ajudar aí no dia a dia, pode passar aí no suporte que a gente está analisando para incluir no sistema. Então, por hora, acho que era isso. Nas próximas versões, a gente vai estar focando em implementar novas funções, principalmente funções de integração, onde a gente tem a ideia de passar todo o sistema com o banco de dados online. Então, vai ser possível acessar o sistema de vários locais, né? Você tem a empresa, vai poder acessar de casa e todas essas funções, além de um aplicativo, um mobile, né? Que vai ser possível acessar pelo celular também. Então, você pode acessar o sistema de vários locais e isso vai facilitar também bastante a utilização. Paralelo a isso, então, ele vai focar também na parte de relatórios e na parte gerencial. Então, vai ter diversas melhorias aí na parte de relatórios e na parte gerencial, mais focado na parte de gestão mesmo. E ainda algumas outras integrações que já estão encaminhadas aí, a gente pensa em integrações com Mercado Livre, outros marketplaces, e também a possibilidade de integração com a loja online própria também. Então, nas próximas versões aí, a gente tem a ideia de acrescentar novas funcionalidades aí, integrações com redes sociais também, tem a integração com o WhatsApp também, que já está na fila aqui para ser feita. Então, acredito que nas próximas versões a gente vai acrescentar essas novas funcionalidades. Nessa versão a gente focou mais em melhorar as funções que já existiam, fizemos algumas melhorias, e também correções de problemas que acabaram ficando devido a essas alterações aí no sistema. Valeu, pessoal. Por hora, então, era isso. E a gente está sempre à disposição aí no suporte. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu, até mais.